A santa paz de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, ouvintes desse canal Tudo se Fez Novo, estamos mais uma vez aqui nesta tarde que o Senhor tem preparado para nós, estarmos meditando nas Escrituras do Senhor Jesus, amém? Na santa palavra de Deus. Glória a Deus. Quero agradecer também, desde já, todos aqueles que têm acompanhado esse canal Tudo se Fez Novo, porque nasceu do coração de Deus para os nossos corações, amém? Para nós aprendermos mais, para nós crescermos mais, termos um crescimento, uma maturidade na palavra de Deus, para que possamos estar assim, amados, preparados para aquele grande dia que o Senhor Jesus está preparando para cada um de nós, se formos fiéis e permanecermos firmes até o fim, herdaremos a coroa da vida eterna. Então eu agradeço desde já por esse canal que o Senhor tem preparado para nós. Que nós estamos aqui para evangelizar e alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo, demonstrando o amor e o poder de Deus para toda a humanidade e expandindo o reino de Deus a toda a humanidade. Glória de Deus. Para nós falarmos aqui. Curta nosso vídeo e lembre-se, inscreva-se em nosso. Para nós falarmos aqui das bênçãos e maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos aqui dar início, então, amados, na leitura. Glórias a Deus. Examinando aqui a Escritura Sagrada em Mateus, capítulo 5, glórias a Deus. Vamos ler aqui com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para nós podermos estar lendo aqui o sermão. Eu gostaria que todos aí tivessem com as suas escrituras abertas para nós lermos aqui. Amém? Versículo, Mateus capítulo 5, a partir do primeiro verso, fala o sermão do monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Glórias a Deus, amém? Nós estamos aqui, glórias a Deus, entendendo esse sermão maravilhoso, a bem-aventurança. E nós falamos aqui também nós estávamos falando o exemplo maravilhoso de Jacó, que lutou com o anjo, e ali foi o que fez com que Jacó fosse vitorioso. E por que Jacó prevaleceu quando lutou com o anjo, o próprio Deus? Glórias a Deus. E falamos porque ele se humilhou com choro de lágrimas, pedindo misericórdia, mercê, e não assim desistindo da sua bênção.
E Oséias, o próprio profeta Oséias, capítulo 12, versículo 4, ele comenta, ele tira exemplos de Jacó. E as lágrimas, e aí ele conseguiu, por causa que ele se humilhou, derramou lágrimas, chorou, amados, se humilhou. Glórias a Deus. Então, as lágrimas não derretem apenas o nosso coração, as lágrimas derretem o próprio coração do nosso Deus. Glória a Jesus. Então, por isso que nós devemos chorar agora, porque o choro de agora, ele previne o choro tarde demais. Glórias a Deus. Estamos falando, paramos no versículo 4, que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, serão confortados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós paramos aqui e entendemos, amados, que a Bíblia diz que o inferno também é um lugar de choro. Choro e ranger de dentes. Mas a Bíblia diz que Deus ele recolhe o choro do seu povo no odre santo. E a Bíblia diz que esse odre está se enchendo. E as lágrimas do povo de Deus são joias preciosas na presença de Deus. Nós cometemos isso. A Bíblia diz, ai de vós os que agora rirdes, riem, porque em vez de lamentar e chorar, é o qual nós precisamos. Ai de vós aqueles que buscam apenas o conforto, as delícias, os prazeres, as festas apenas buscam conforto, né? As delícias, os prazeres e as festanças, e não param para avaliar o próprio coração e chorar pelo seu próprio pecado. Não. Glórias a Deus, porque nós temos que entender e compreender que o choro, ele transforma em alegria. O choro, agora, segundo o desígnio de Deus, segundo o propósito de Deus, ele traz conforto para os nossos corações, para a nossa vida, ele nos prepara para o vindouro. Agora, o choro é como a chuva de primavera. Se não chorarmos agora, iremos chorar tarde demais. Então é melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de remorso. E nós falamos o arrependimento genuíno diante da presença de Deus e o remorso. Qual a diferença? Nós falamos sobre isso. E aquele que chora agora, Jesus disse que este é bem-aventurado. Mas aquele que chora tarde demais é amaldiçoado, porque o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Se continuarmos no pecado. Amados irmãos, o choro pelo pecado tem alguns obstáculos. E os obstáculos que podem impedir de você chorar, nós vamos comentar isso hoje. Talvez você está enfrentando alguns desses obstáculos. Nós comentamos na sua vida. Talvez a sua vida, talvez o seu coração esteja duro agora demais, como uma pedra. Seus olhos estão secos, não derramam nenhuma lágrima. Talvez o seu sentimento está escondido, não tem mais sentimento. Talvez a sua vida é como a chuva sobre uma pedra que não amolece. Então, quais são esses obstáculos na sua vida ao verdadeiro choro, ao verdadeiro arrependimento diante dos pés do nosso Senhor Salvador Jesus, sabendo que nós temos respostas completas e satisfatórias para a nossa vida aos pés do Senhor Jesus. Somente lá. Glórias a Deus. Então, uma das coisas que impede para nós é o amor ao pecado, aquele que tem prazer no pecado. O pai da igreja disse que o amor ao pecado é pior do que a prática do pecado. Algumas pessoas pecam, não programadamente, né? Não programadamente. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz que nós deveríamos estar acautelados para não sermos surpreendidos por alguma falta.
né? Vamos lá em Gálatas capítulo 6. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos assim compreender e vamos a ter o costume de nós manusearmos a palavra do Senhor, porque um bom obreiro, ele sabe manejar bem a palavra de Deus, amém? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Glórias a Deus, amém? Então, se nós deveríamos estar então cautelados para não sermos surpreendidos por alguma falta, mas quando se ama o pecado, isso é pior do que a prática dele. Quando nós estamos para os prazeres do mundo, é pior. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com o espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas tentado também. Então, portanto, nós deveríamos também estar acautelados para não sermos surpreendidos por alguma falta. Mas quando semos pecado, isso é pior que a prática dele, porque somos espirituais, amado. E se nós somos espirituais, nós temos que vivemos segundo a vontade do Espírito Santo. É responsabilidade nossa, sim. Nós seguimos os princípios da lei do Espírito e não das inclinações da carne, ou seja, da natureza decaída. De forma alguma. É por isso que devemos tomar cuidado para não sermos surpreendidos por alguma falta, por alguma ofensa ou pecado. E isso provavelmente evoque as obras pecaminosas da carne. Por quê? Porque própria Gálatas aqui, capítulo 5, versículo 19, fala as obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 5, versículo 19, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívias, idolatria, feitiçaria, assim por diante. Bebedice, glutonarias. Mas se nós olharmos também o versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, chegar a ser surpreendido significa ser pego, desprevenido, talvez um momento vulnerável, porque nós estamos sujeitos a isso, amados. Estamos sujeitos ao pecado, não estamos livres, não, do que aqueles que estão lá fora, daqueles que estão no prazer, inclinado para as coisas do mundo, prazer da carne. Então, essa é a responsabilidade dos irmãos espirituais, você e eu, para com o pecado, ficar prevenido, atento, em prontidão. O primeiro passo é esse. E observe agora, amado, mais abaixo no versículo 2, Paulo deixa de falar da responsabilidade do cristão para com o pecado, a fim de discutir a restauração espiritual dos pecadores e dos irmãos sobrecarregados, antes de considerar também a responsabilidade pessoal. Olha, ele fala, levai as cargas uns dos outros e assim cumprires a lei do Cristo. Então, nós precisamos corrigi-los, sim, com espírito de brandura, abordar com mansidão, Gálatas capítulo 5, versículo 22, porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, mansidão, versículo 23. Amados, será que nós estamos aqui, se enquadramos aqui nesta palavra, se encaixamos nesta palavra de Deus? Precisa corrigi-lo com espírito de brandura, abordar com mansidão o cristão que teve a vida destruída pelo pecado, que foram surpreendidos por alguma falta, aqueles que estão
não são controlados pelo Espírito Santo, e nós espirituais não podemos também vangloriar-se quando se compara com aqueles que caíram, porque estamos no mesmo barco, sujeito a cair também, sujeito a cometer falta também, a ser pego de surpresa também. Então não somos melhor. Então, porque se alguém julgar-se ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Mas procede que cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Olha lá, versículo 4. Pois examinando-se bem a si mesmo, cada qual verificará que se tem algum bem, tem igualmente também o seu fardo de defeitos, de fraquezas. Então nós não podemos nos comparar, nos gloriar. Portanto, poderemos também ser pegos de surpresa, amados. E assim como o médico pode contrair uma doença enquanto ele está tratando de um paciente, pois aquele que está, ele pode pegar uma doença, assim somos nós. Aquele que está restaurando, aquele que está podemos assim, exortando, aquele que está ajudando um pecador, corrigindo o pecador com espírito, mesmo ele pode cair, um pecador caído pode ser tentado a cair em pecado. Aquele que está sendo restaurando o pecador caído pode ser também tentado a cair em pecado. Então vigiai. Mas quando tenho prazer no pecado, amo o pecado, isso é pior que a prática dele, pois temos que ter muito cuidado, amados, com a doçura do veneno. O pecado é maligníssimo. Há uma semente de morte em cada pecado, porque o salário do pecado é a morte. Não está lá, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que maravilhoso. Então está lá em Romanos. Então, as principais consequências do pecado original são a morte e o afastamento de Deus. Quando nós pecamos, nós tivemos uma morte espiritual e uma morte também física. Porque nós começamos começamos a sentir dores, começamos a envelhecer, as nossas células a envelhecer, a degenerar. Então, e a pior morte é a morte espiritual, porque a morte espiritual é o princípio de uma relação cortada com Deus. Quando Adão pecou e Eva, eles foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Porque Deus ele não pode compactuar com o erro, com o pecado. Glórias a Deus, Deus é santo. Então, pois, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, fala que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Glórias a Deus. Portanto, todos nós homens na condições de pecadores, homens falando da humanidade. O pecado nos afasta de Deus, mas o amor de Deus nos aproxima novamente. Esse é o propósito do Senhor, de nos aproximarmos outra vez do nosso Criador, do nosso Senhor Salvador Jesus. A separação faz parte do castigo do pecado,
Mas Jesus veio para levar o castigo e nos perdoar. Olha que maravilhoso. Para nos trazer perto, para nos trazer o rebanho dele, que nós pertencemos a ele, o verdadeiro pastor. Ele é o verdadeiro pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Então ele quer trazer o seu rebanho outra vez. Bem, que está disperso, que está perdido, está sem o seu pastor, sem o seu dono, não sabendo para onde vai, perdido, perdido à mercê, vulnerável à mercê do lobo, que quer nos destruir, quer nos tragar, quer nos devorar, que é o diabo, amados. Ele quer nos trazer para perto dele outra vez. Amém? Porque só ele pode nos perdoar. Então a diferença entre viver para o pecado e viver para Deus. A Bíblia deixa claro em várias passagens que o castigo justo do pecado é a morte. O pecado, Romanos nós vimos, e o pecado contamina a causa mais, contamina e causa mais maldade, e é preciso ser castigado. Você escolhe viver o pecado? E Jesus, ele foi castigado na cruz do Calvário. Ele pagou, pelas suas pisaduras, pelas suas dores, nós somos sarados. Pelo seu sangue derramado, pelo seu sofrimento. Ele foi castigado, ele foi surrado, ele foi dilacerado. Por amor de cada um de nós. Ele estava já nos justificando. Jesus, amado, já estava nos comprando e comprando com alto preço da sua vida na cruz do Calvário, da sua vida, o alto preço dando a sua própria vida, derramando o seu sangue, morrendo por nós. Ele pagou esse alto preço, amado, sofrendo. Agora você, amados, que vai ouvir este vídeo, você escolhe viver para o pecado, injustiça, e sofrer as consequências da sua própria escolha, ou escolher viver para Deus, a justiça, e receber a vida eterna. Nós escolhemos. Em Romanos 6, nós vimos, 6, 23, o apóstolo Paulo usa a analogia humana da escravidão ao apelar à santidade. Ou seja, o contraste entre a antiga vida pecaminosa e a nova vida regenerada. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom grato de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, Deus, é isso que Deus ele faz com que você venha enxergar. Glórias a Deus. Os escravos do pecado não reconhecem a obrigação da justiça, ou seja, a obrigação da justiça de entender, de compreender o propósito de Deus. A obrigação da justiça de obedecer os seus mandamentos, de andar nos caminhos justos, nos princípios, na observância da sua lei, uma vida moral, com todos os preceitos de Deus, com amor. É esse sentido. Mas eles abandonaram a si mesmo a um processo de deterioração moral, que tem a morte como fim, que tem a morte como fim. Olha lá em Romanos, vamos lá, glórias a Deus, examinar Romanos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Romanos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então está aqui. As consequências dos dois tipos de escravidão. Paulo dizia que era escravo de Deus, é melhor que eu sou escravo de Deus, a minha vida é do Senhor, Ele é o meu Senhor. Glórias a Deus.
Paulo então apresenta a justiça de Deus e o pecado como duas potências antagônicas, isto é, oposta, contrária, rival, que procuram assenhorar-se do homem. Há uma guerra, há uma luta. A lei de Deus, a justiça com o pecado, a injustiça. A lei da escravidão. Ora, quem se torna escravo do pecado recebe o salário como paga a ele devido. Quem se torna escravo do pecado recebe o salário como paga a ele devido, a saber, a morte eterna. Não é isso que ele falou? Mas quem faz escravo de Deus e da sua justiça, consagrando-se livremente a ele pelo batismo, que é uma ordenança, sim, a fim de obedecer-lhe, recebe a justificação, ou seja, o Senhor Jesus já pagou as nossas dívidas na cruz do Calvário, mediante o seu sangue precioso, um alto preço por nós, oferecendo-se ele oferecendo ele na cruz, se oferecendo à cruz do Calvário e dando para nós gratuitamente a vida da graça e da glória, que é o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo, Senhor Deus nosso. Então tá aí, glórias a Deus, o que nós podemos observar, amados. Então nós temos a firme certeza, como Paulo explica, que o pecado tem como recompensa a morte, mas Deus concede vida eterna. A vida eterna. O próprio Paulo dizia: miserável o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Lá em Romanos 7, 24. Pois Paulo percebeu na realidade que nada de bom tinha a oferecer, nada de bom havia em sua carne. Lá em Romanos 7, 18, 19, vamos lá em Romanos 7, aqui mesmo, 7, capítulo 7, versículo 18, 19. Ele fala a lei do pecado, olha. Porque eu sei, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, amados, o que faz com que ele venha fazer o mal? Não sou eu, mas o pecado, o mal que habita em mim. Olha só. Então ele reconhece a sua natureza humana. Um fato que o fez afirmar a sua própria miséria. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou um escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Segundo a lei de Deus, em espírito, eu sou escravo de Deus. Segundo a lei de Deus, o espírito, mas segundo a carne, eu sou escravo da morte, da lei do pecado, que gera morte. Mas a minha mente agora é escravo da lei de Cristo, que gera vida. Glórias a Deus, amado. Olha que maravilhoso. Então ele reconhece. Paulo percebeu que na realidade que nada de bom havia em sua carne, um fato que o faz afirmar a sua própria miséria, mas havia uma eterna esperança. Qual era a única esperança, única resposta para a condição miserável de Paulo, para a sua condição miserável, para a minha, que somos pecador? É Jesus Cristo, que nós lemos aqui. Somente Jesus torna possível ao homem cumprir integralmente as exigências e observâncias de um Deus santo, poderoso, de um Deus santo, e as exigências e observâncias de um Deus santo e verdadeiro. Pois se os homens não creram,
amados, a incredulidade deles não virá desfazer de maneira nenhuma a felicidade de Deus, a promessa de Deus para os nossos corações. Não. Então está aí, de maneira alguma, porque a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus na cruz do Calvário, ao qual terceiro dia ele ressuscitou, ela não foi em vão, ela não foi inválida, glória a Deus. Ela gerou vida para nós. Ele nos deu vitória para nós. A morte já não mais tem domínio sobre nós. O pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Não somos mais escravos do pecado, da lei desta morte. Glórias a Deus. Romanos 3, vamos lá, 3. Olha, Paulo responde: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muito, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados aos oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. De maneira alguma. Desta forma, a honestidade de Paulo o conduziu à esperança. Mas de que forma? Através da confissão, pela qual encontramos o perdão de Deus, admitindo nossa fraqueza como homem e encontrando a força de Deus. Aí, confessamos com nossa boca. Nós temos que pronunciar glórias a Deus. E 1 João, glórias, nós vamos lá em 1 João. Capítulo 8, 1 João, a partir do versículo 8. Não, 1 João. Glórias a Deus, 1 João. Vamos lá, examinar a escritura. 1 João, capítulo 1, versículo 8, olha lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então se faz mentiroso todo aquele que diz que não tem pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha lá. Por quê? Porque a missão do adversário, do inimigo, do diabo é nos enganar, dizendo que você não tem pecado, dizendo que aquilo que você cometeu não tem problema, o ato que você cometeu não tem importância. E agora, mas se negarmos a nossa verdadeira condição, é isso realmente que o inimigo quer, se negarmos a nossa verdadeira condição, estaremos enganando a nós mesmos e sentenciando-nos a viver sobre a escravidão do pecado. É isso que ele quer. Nos enganar a nós mesmos. Nós nos enganamos a nós mesmos. Nós somos atraídos e tentado e atraído pela nossa própria concupiscência, havendo concebido ao pecado, havendo concebido, gera luz ao pecado, e o pecado gera morte. Então, portanto, se dissermos que não temos pecado, é perseverar no falso orgulho. Somos orgulhosos, o inimigo quer que você seja assim, orgulhoso. E não apenas enganar a nós mesmos, mas acusar Deus de mentir, uma vez que sua palavra declara a universalidade do pecado.
E somente podemos receber o perdão e a purificação do Senhor se confessarmos os nossos pecados. Então está aí. Então, portanto, amar o pecado, ter prazer nele, significa amar a morte e a condenação eterna. Agora, o primeiro é o amor ao pecado. Agora, o segundo, o que está impedindo o choro pelo pecado é o desespero pelo pecado. Isso é muito importante entender. Não há nada mais sutil, perigoso do que o desespero. O que significa desespero? Desespero é fruto do coração enganoso e da mentira de Satanás. Ele quer nos enganar. O desespero afronta Deus, subestima o sangue de Cristo, ou seja, não acredita no poder, não valoriza, ou seja, rejeita a graça de Deus e destrói a alma. O que é o desespero? É quando o pecador transgride a palavra de Deus, a lei de Deus, e ele diz para si mesmo: não tem jeito, não dá mais, não tenho mais saída, não tem mais solução para mim, acabou, não dá mais, eu não tenho mais saída, estou perdido, estou arruinado. Então a pessoa entra numa fossa, num fosso, isto é, uma cova profunda de lodo para que ninguém encontre ele, ou seja, se lança a própria destruição. Então é isso, o desespero. Glórias a Deus. O que acontece? O desespero de nós não confessarmos o nosso pecado, de nós não chorarmos pelo nosso pecado, nos leva ao desespero. De não termos arrependimento genuíno. Glórias a Deus. Então o desespero significa o seguinte: eu apresentar a mim mesmo a Deus como um carrasco juiz. Um juiz carrasco sem misericórdia, sem clemência. Foi o desespero que levou Judas aos suicídios. Não o ato de pecar, mas o desespero, porque ele se estivesse se arrependido e se voltado para Deus, seria perdoado. Mas como Judas, o coração de Judas já não encontrava perdão, Deus ele dá exemplo do Judas Iscariote, que Deus ele conhece o intento do coração de cada um. Deus ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então Judas já nos deu exemplo de todo aquele que não se arrepende. Judas não teve arrependimento, teve a condenação eterna. Então por quê? Porque Deus já sabia do coração de Judas endurecido, e já iria ser condenado. Deus ele sabia. Ele tira como exemplo. E a Bíblia deixa claro: se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Glórias a Deus. Não há poço tão fundo que você tenha caído em que a misericórdia de Deus não seja mais profunda. Não há pecado tão grande que Deus não possa lhe perdoar. Se você quebrantado, arrependido, buscar as portas da misericórdia, a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, amados, jamais entregue o seu coração ao desespero, porque Deus tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Quantas pessoas estão aí no desespero, ao ponto de perder suas próprias, de entregar suas próprias vidas e perder suas próprias vidas. Por falta de arrependimento. Glórias a Deus. Por causa de um coração arrependido. Outra coisa que pode endurecer o coração é impedir você de chorar pelo pecado, é a presunção da misericórdia. E isso é muito perigoso.
Bem isso, tem pessoas que não choram agora pelo pecado, porque está falsamente confiando na misericórdia de Deus. É o seguinte, muitos pensam, se Deus é tão misericordioso, quando eu chegar lá no céu, né, Deus vai ter compaixão de mim, porque Deus é misericordioso. Você está enganando a si mesmo. E isso é um grande laço, é um grande risco. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso mesmo, mas Deus não é misericordioso com você na prática do seu pecado. Não, ele não pactua com você no pecado. Deus é misericordioso com você quando lhe exorta, deixa o perverso o seu caminho, ou inique os seus pensamentos, e converte-se ao Senhor, que compadecerá de você, que compadecerá dele. É isso que Deus ele exorta. Então, portanto, cuidado, amados, cuidado, amigos, ouvintes desse canal, Tudo Se Fez Novo, para você não entrar pelo caminho da presunção, da misericórdia. Deus é misericordioso para aquele que continua. Deus não é misericordioso para aquele que continua no pecado. Muitos irão e dizem, onde está o Deus do juízo? Onde está a promessa da sua vinda? Está lá em 2 Pedro capítulo 3, vamos lá. Aqui ele fala, a vinda do Senhor. Ó. Muitas pessoas retardando a promessa de Deus. Aí. No versículo 9, a versículo 4, ele dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, muitos dirão e dizem, onde está o Deus do juízo? Onde está a promessa da sua vinda? Pois eu peço e escapo, eu peco e escapo. E continuo a pecar e a escapar. Mas está escrito na Bíblia que não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está aqui. Não, versículo 9, ali, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus, observe que Deus não está retardando o seu juízo, porque ele é tardio, não. Mas é porque o Senhor é misericordioso, longânimo, paciente com o seu povo. Não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas essa passagem não quer dizer de modo algum que todos sejam salvos. Ou seja, o universalismo, não. E Deus, ele sabe quem vai ser salvo ou não. Conhece o coração. É lógico que Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, uma vez que cheguem ao arrependimento e voltem para Deus. Mas não é todos, irmão, que vão chegar ao arrependimento por causa dos vossos corações endurecidos. Cauterizados, somente é cauterizada. Por outro lado, Deus não determinou que todos sejam salvos, não. Pois não está referindo-se a um decreto de Deus. Porque tudo que o Deus soberano decretou, irá se cumprir. Tem que se cumprir. Deus é um homem para que minta, nem filho de Deus para que se arrependa. Portanto, o desejo soberano de Deus é de que todos deixem o quê? Sua vida desregrada, sua vida de pecado, e volte-se para Ele e converta-se, amados. É isso. Converta-se ao Senhor. Então muitos irão e dizem, onde está o Deus do juízo? Ou eu peco e escapo. Esses eram os pensamentos daqueles que estavam desviados dos caminhos do Senhor. Esses eram os pensamentos daqueles que estavam deturpando a palavra de Deus. Se afastaram uma vez,
ouviram, comeram do manjar, sentaram na mesa, comeram do manjar espiritual e agora eles abandonaram. Eles viraram as costas para Deus, provaram da maravilha, da bênção e agora voltaram para Deus. Voltaram as costas para Deus. Aqui fala os céticos, os falsos mestres, os falsos profetas, os hereges, os escarnecedores, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ele fala aqui mesmo, ó. E tendo em conta, versículo 3, e tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Então, amados, e isso, amado, isso contamina o sermão, isso contamina a igreja, amados. O falso andando segundo as próprias paixões, dizendo, isso se espalha nas igrejas, e se espalhou na igreja. Se nós observarmos os documentos seculares entre os irmãos, se eu não me engano, de lá da Tessalônica, de lá da igreja de Corinto, e os cristãos começavam a vacilar na fé, ficando apavorados a ponto de dizerem que a promessa da segunda vinda de Jesus não se cumpria, não ia se cumprir, não se cumpriria. Eles estavam desesperados. E agora os meus entes queridos que morreram? Como que vai fazer agora? Vão ressuscitar? Sem contar que muitas igrejas estavam desacreditando assim já na ressurreição dos mortos. Então isso contamina, amados. Deus não tarda. Então, portanto, a falta temporária, podemos assim, de cumprimento, prova o quê? O caráter de um Deus soberano, misericordioso, longânimo e paciente. Embora a maldade, a crueldade está solta por aí, da humanidade solicitando ação imediata, Deus mesmo assim detém a sua ira justa e adia o julgamento por amor dos seus filhos. Olha que maravilhoso, para que o evangelho chegue em todo mundo, ao conhecimento de todo mundo. Glórias a Deus. Agora tem tantas pessoas que vivem uma vida de pecado, transgressão. Tudo bem com ele não perdeu o emprego, ele está prosperando, o nome dele sai nas páginas de jornais, ele é aplaudido, e você diz: olha, aí, onde está o Deus do juízo? Né? Podemos pensar assim. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: Deus não acerta a conta conosco todas as vezes que nós pecarmos, todas as vezes que você peca. Deus não vai atrás de você para flagrar você pecando no ato do seu pecado, para lhe quebrar, não. Mas a Bíblia diz que aquele que muitas vezes é exortado, ensinado, corrigido, endurece a sua cerviz, ele é quebrado repentinamente, sem que haja cura. Por isso temos que ter muito cuidado para não procrastinar, não adiar uma vida no pecado. Ou seja, não venha postergar ou atrasar algo tão importante e maravilhoso e sublime, que é deixar o pecado e voltar-se para Deus e converter-se mediante o arrependimento. Não venha adiar mais a sua vida no pecado, dizendo que Deus é misericordioso e pensando que no fim as coisas vão dar tudo certo. Não, não é assim não. A Bíblia diz hoje: se ouvirdes a minha voz e não endureçais o vosso coração. Hoje. Se chorar hoje, mediante o arrependimento, para que não seja tarde demais. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós lemos aqui. O cristianismo não é morbidez, não, irmão. Não causa doença, não mata.
O cristianismo não é religião de cara triste, do rosto amargurado, da alma enlutada. O cristianismo é o evangelho puro e genuíno da alegria, da felicidade, das boas novas, da novidade de vida, de mudança. Jesus disse que muito feliz é aquele que chora, porque eles serão consolados. O choro precede o conforto, assim como a limpeza da ferida precede a cura. Deus é diametralmente oposto do diabo, ou seja, em sentido inteiramente diferente, como a luz é oposta das trevas. Deus guarda o melhor vinho para depois, para o final. Agora o diabo, ele faz ao contrário. O inimigo, primeiro ele mostra o bom vinho, ele te engana, ele mostra o bom vinho, o diabo olha para você, pinta o pecado de forma colorida, bonita, gostosa, apetitosa. O inimigo vende para você uma propaganda enganosa. O pecado é deleitoso, há prazer no pecado. Há felicidade no pecado enganoso. Há uma felicidade no pecado enganoso, porque você não consegue perceber, que você não percebe. E de repente você começa a cobiçar o pecado porque ele é bonito, porque ele é atraente, porque ele é bonito e porque ele é gostoso, porque ele dá prazer. Agora, se nós olharmos ali o diabo na linguagem de Apocalipse, versículo 9, primeiro ele aparece para você com coroa de ouro. Logo depois, ele aparece para você com dentes de leão querendo te tragar. Não é assim? Ele vem como um anjo de luz para te enganar. Ele não chegou para Judas, que não teve arrependimento, né? E disse para Judas, 30 moedas dá para você comprar um campo, dá para você comprar o terreno. Esse Messias seu aí está indo para a cruz, ele vai morrer, e você que vai fazer da sua vida, garanta logo a sua estabilidade financeira. É isso que ele enganou. Deve ter falado. O diabo é assim, ele fala na nossa mente, até para nos destruir, para nos pegar, para nos condenar. Então ele vai agindo dessa maneira. Essa é a tática dele, glória a Deus, de te enganar. De oferecer para você o mundo inteiro, mas ele quer a sua alma. De oferecer, ele engana você oferecendo tudo que é de bom, tudo que você acha que é de melhor, que é de bom deste mundo. E depois ele quer destruir a tua alma. Porque tudo isso aqui do mundo, os prazeres do mundo, tudo é enganoso. Passageiro, é temporário. Por isso que o mundo é inimigo de Deus. Por isso que nós não somos deste mundo, jaz o maligno. Então é isso. Agora eu digo, enganando Judas. Agora, quantas pessoas vendendo a sua alma? Quantas pessoas estão sendo enganadas? Com palavras opostas, contrárias à palavra de Deus. Engana você com joio, né? Porque o joio ele é parecido com a semente. O que é a semente? A semente é boa palavra, aquela que cai no nosso coração da fruta. E o joio para nada serve. É parecido, ele é erva daninha. Ele quer sufocar, ele quer destruir, ele quer te contaminar. Então, quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas estão vendendo a consciência? Quantas pessoas estão negociando valores? Quantas pessoas fazendo coisas absolutamente contrárias aos princípios de Deus, querendo ganhar vantagens imediatas e depois? Como fica? Como você vai conviver com a sua consciência? Como que você vai conviver com Deus? Como que você vai comparecer diante do tribunal de Deus? Então, o Senhor Jesus faz o contrário. Chora agora, porque eu vou dar para você consolação eterna. Mas o diabo diz aí para você, aproveite a vida, riem bastante, se alegre bastante, celebre bastante, fuja da tristeza, fuja de você entristecer com o seu pecado, aproveite todas as taças dos prazeres e depois ele lhe pagará com o inferno, amado. É isso que ele quer.
Depois você vai chorar eternamente no inferno, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Vós todos que os praticais iniquidades, e que não derramaram lágrimas de arrependimento. Então, por isso, cuidado, está lá em Lucas capítulo 13, versículo 27 e 28. A consolação, as lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas são sementes do conforto. A Bíblia diz lá em Salmo 126, 5 e 6, os que choram com lágrimas semeiam com justiça. Os que com lágrimas semeiam com justiça, os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha que maravilhoso. Jesus disse que a vossa tristeza se converterá em alegria, e essa alegria jamais será tirada de nós, amados. Conforto que Jesus oferece é poderoso, a alegria no Senhor será a nossa força. A alegria de Deus, diz o apóstolo Pedro, é uma alegria indizível, isto é, que não pode ser traduzida em palavra, é intraduzida. É extraordinário, é inefável. É como o mistério de Deus, a transcendência divina e a experiência da presença divina. É uma alegria indizível e cheia de glória. Esta alegria, esta consolação coexiste com a sua própria dor. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos nos exaltar, mesmo diante da tribulação, amados. Se nós temos conforto e consolo agora, nós teremos um conforto pleno, completo e total quando as cortinas fecharem para o balanço final. Então muitas pessoas cristãs vivem triste, não porque não haja consolo, mas à luz do Salmo 77, 2, fala, é porque se recusam a serem consoladas. Mas a abundância de consolo para com o povo de Deus, a abundância de consolo para o povo de Deus, basta abrir nossos corações. Davi, nesse salmo, ele estava tão perturbado com o seu pecado, tão pecado que ele recusava-se a ser confortado. A alma dele recusava ser confortado. Tão perturbado que estava. Mas ele se arrependeu. Ele se humilhou e se arrependeu. A Bíblia diz que a vida cristã que se desdobrará por toda a eternidade no céu é comparada com uma festa, e o dono desta festa é Deus. E esta festa é a festa das bodas dos filhos de Deus. É a festa que Deus está preparando para nós, amados. Para a noiva, a igreja. É a festa do casamento do Rei dos Reis. Olha a magnificência, né? E na glória desta festa. Olha a glória desta festa. Esta festa será incomparável em termos de alegria e provisão. De vez em quando nós vamos a algumas mesas, algumas festas, né, e ficamos encantados, né, com a mesa, com os enfeites, né, com as mesas, com as decorações, com os quitutes e com as iguarias, né? Quantas coisas boas, quantas coisas deliciosas ao nosso paladar que muitas vezes nós não vimos, coisas boas, quantas coisas deliciosas ao nosso paladar e nunca vimos antes, né? Agora eu e você podemos imaginar a festa que o Senhor tem para nós nos céus? Podemos imaginar o banquete de Deus, as iguarias de Deus? A Bíblia diz que quem comer dessas iguarias de Deus nunca mais terá fome. Quem beber dessas delícias de Deus nunca mais terá sede, amado. Olha que maravilhoso. Esta festa também será incomparável em termos de companhia dos convidados. E quem vai estar lá no céu junto com eles, no coral cantando? Os anjos, os querubins, os serafins, os remidos todos. É incontável as assembleias dos santos. É uma família, é um rebanho. Incontável. O povo de Deus de todos os tempos, de todos os lugares. Esta festa será incomparável em termos de música. Como é bom nós escutarmos assim uma música, até mesmo uma música saudável aqui, né? Uma música que
traz coisas boas para nós. Imagina o louvor. Como que é a música ou o louvor? Sabe que a música alegra o ambiente. Como será o louvor que vai nos alegrar? Quando a Bíblia nos fala dessa música, desse louvor da festa no céu, é algo tão magnífico. Vão compor esses corais os anjos, os santos, os remidos, e diz a Bíblia que além da igreja e dos anjos, o próprio cosmos, alcançado pela redenção, estará celebrando, exaltando aqueles que estão no trono e ao Cordeiro. Já imaginou a glória dessa música, desse louvor, a majestade desse louvor que vai ecoar em todos os cosmos, em todo o universo, enchendo o céu e a terra? Que maravilhoso! E também será uma festa incomparável em termos do lugar onde será celebrada. Não vai ser no salão regimentado, adornado, contratado para um evento, né? Para uma noite, ou seja, adornado seja com regras, não. Ou uma noite ou mais, não. Esta festa dar-se-á no paraíso de Deus, na Nova Jerusalém, na cidade santa, com ruas cujas praças é de ouro puro, os muros de jaspe reluzante, cujas as ruas são pérolas, né, e diamantes, cuja iluminosidade é o próprio resplendor da glória do Cordeiro de Deus. Amém? Então será isso. Esta festa será incomparável pela também duração. Esta festa não será por um dia, esta festa não terá fim, nunca mais vai acabar quem se assentar na mesa daquele banquete, nunca vai ter o discurso de dizer assim, acabou. É uma festa que vai perdurar para sempre. Agora, eu e você, será que estaremos lá? Nessa festa, nesse grande dia? Se você vai estar lá, eu vou estar lá, só se você hoje chorar pelo seu pecado, arrependido com as vestes alvas, assentado na companhia dos santos, reinando com o Rei da glória para sempre, amados. Eu pergunto para você, as lágrimas do arrependimento têm rolado em tua face? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém. Então, esta é maravilhoso, esse sermão, como Jesus ele tem nos ensinado para nós, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, amado. Então, depois nós vamos também estar dando sequência aqui também, amados. Nós vamos estar aqui também. Nosso canal para receber vídeos novos toda semana. Nós vamos estar aqui falando também sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós vamos estar logo também falando sobre isso aqui também, que Deus vai nos preparar. Amém, amados? Então nós aprendemos bastante que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, serão confortados. Então é melhor nós chorarmos hoje, porque senão é tarde demais. Ao arrependimento. Arrependimento, glórias a Deus, é que nos transforma a nossa vida. É a dor profunda por ter pecado, por ter se afastado. Quando nós temos uma dor profunda de nós termos se afastado da presença de Deus, de ter errado, ter pecado contra Deus, de ter se afastado diante de Deus, e agora nós começamos a entender, e nós começamos agora a dar meia volta por cima e começar a compreender e termos consciência dos nossos atos errados, que somos pecadores. Queremos passar por cima da meia volta e ver o pecado assim como Deus enxerga, quer que você enxergue na sua vida. E com isso agora haverá mudança. Amém? Haverá mudança. O próprio Espírito Santo de Deus, ao aplicar a palavra de Deus aos nossos corações, nós vamos querer mudança. Tem a atitude agora de comportamento,
né? Atitude de comportamento agora. Nós queremos, não queremos mais, queremos mudar. Não queremos mais andar no pecado, ou seja, atitude também de mentalidade, de consciência. Não queremos mais ter um entendimento entenebrecido, vendo o pecado, a mentira nas trevas, não. Agora nós queremos, então, uma mudança de comportamento e atitude de intelecto. Queremos agora andar nos caminhos. Agora nós temos uma grande tristeza, segundo, sim, o desígnio de Deus, segundo a tristeza de Deus, que é essa tristeza agora que nos leva ao arrependimento, derramamos lágrimas de arrependimento, que agora a ação do poder do Espírito Santo de Deus agora em nosso coração, ao aplicar a palavra santa de Deus como foi hoje aplicada em nosso coração, agora vai trazer mudança em nossa vida. Queremos mudar, não queremos mais ter a mente no pecado, não queremos ter mais aquele comportamento, de andar nos caminhos. Nós odiamos agora o caminho, o pecado, de fazer coisas erradas, desagrada a nós, e queremos agora mudar agora, viver para Deus, andar conforme o desígnio de Deus, viver observando a sua palavra. Queremos agora andar nos caminhos de Deus, viver, queremos Deus na nossa vida, amados. Então é isso que precisamos entender. Não, amados, mas nós precisamos chorar derramando mediante uma fé genuína, mediante o arrependimento. Não temos remorsos. Remorso não leva ao arrependimento, nos leva à morte, nos leva à destruição. Amém? Então, encerramos aqui agora, nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agradeço a todos agora que vão ouvir esse canal. Amém? Vão ouvir essa mensagem. A santa paz de Deus. Deus abençoe. Junto a Jesus.